liberdade de poder trabalhar onde e quando quiser é algo realmente fantástico. Só que nem sempre foi assim. Eu lembro que não foi nada fácil no início. Sempre que a gente está tentando aprender algo novo, é sempre complicado para conseguir juntar todas as informações de uma maneira fácil. A gente fica um pouco perdido em saber exatamente o que fazer e até de repente a sua experiência que você está tendo ou que teve até foi parecida comigo. Eu lembro que lá no início eu investia em diversos cursos, comprava diferentes ideias, parece que cada semana tem um novo, só que os resultados não eram tanto quanto eu esperava ou o que eles prometiam. Então acabei perdendo bem mais tempo e dinheiro do que eu devia, porque realmente, se a gente já soubesse de início o que tem que ser feito e como deve ser feito, seria mais fácil. Mas como a gente não nasce sabendo, pelo menos eu não nasci assim, fica bem mais difícil. Então, outro problema que eu tinha, que eu via que era complicado, é que além de perder o dinheiro investindo em um monte de curso diferente, um monte de ideia, acabava sendo muita informação e que eu não tinha muita certeza qual usar, porque alguns apontavam um caminho, outros outro tipo de caminho. Então era difícil realmente saber qual que era a melhor solução para usar naquele momento para os meus problemas. E isso realmente complicava bastante para eu saber para onde eu devia andar. Eu não me importava, digamos, de trabalhar, de me esforçar, de ter que perder algumas horas extra do que eu poderia estar descansando no fim de semana ou até depois do trabalho, que naquela época eu ainda trabalhava com arquitetura. Eu não me importava de trabalhar mais. O problema era trabalhar sem saber se eu estava indo na direção certa, que era o que realmente acabava, digamos, me irritando mais, porque é uma sensação ruim. Se eu soubesse com certeza que aquele era o caminho certo, acho que eu teria trabalhado até mais por ter essa certeza. Mas claro que não é tão fácil ter ela, especialmente tentando tantas alternativas e tantos cursos ao mesmo tempo. O que também começou a acontecer depois de um tempo é que esses cursos que eu investi, alguns deles, eu comecei a ficar cada vez mais desconfiado de todos os ganhos que prometiam, do que tinham tido. Até porque hoje em dia não é difícil, digamos, enganar de algum jeito, vamos supor, com imagens ou com texto, porque afinal qualquer um escreve o que quiser na internet e fala o que quiser. Eu poderia muito bem, por exemplo, falar: eu acabei de ganhar 1 milhão ao fazer este vídeo. Pode ser verdade, eu falei, não falei, quem é que vai me desmentir? Então é realmente complicado, mas eu comecei a ficar muito desconfiado do que eles prometiam e eu tinha certeza que algumas pessoas que realmente ganhavam dinheiro, eles escondiam os melhores segredos ou aquilo que realmente funcionava. Que é como aqueles, digamos, os gurus que tem por aí, que acho que eles tinham medo de que de repente as pessoas fossem tomar os negócios dele ou alguma coisa assim. Então na minha cabeça era quase como certo que eles escondiam os segredos que eles tinham, e por causa disso que eu não conseguia realmente avançar e ter aqueles resultados que eu tanto esperava. E se você se sente assim, então eu sei como se sente, porque eu passei pela exata mesma situação. Desde o início, como eu falei, qualquer habilidade é difícil aprender, a gente tenta diversos cursos, gasta dinheiro onde não precisava, fica meio perdido, mas isso é normal. Não se preocupe, porque há esperança. Eu consegui, muitas outras pessoas conseguiram, e não é tão difícil assim. Não vou dizer que prometer o mundo, dizer que é a coisa mais fácil do mundo, que amanhã todo mundo vai estar ganhando milhões, bem que eu gostaria de ter essa habilidade, mas eu sei que não é assim, mas ao mesmo tempo eu sei que é possível, que além de eu ter conseguido, muitas outras pessoas conseguiram. Mas conforme aqui o vídeo for passando, vamos acompanhando, que você vai entendendo melhor o que aconteceu comigo e o que aconteceu com as outras pessoas. Primeiro que tudo que eu queria quando eu comecei, na verdade, eu nem tinha planos de fazer milhões e milhões de reais. Tá, claro que seria legal se eu conseguisse fazer, porque afinal, quem não gostaria de ter esse dinheiro se fosse, digamos, o mesmo esforço? Mas na verdade, só o que eu queria mesmo, que eu tinha mais como um sonho, era que eu queria poder largar o trabalho que eu estava naquela época, que eu sou formado em arquitetura, e naquela época eu ainda estava trabalhando como arquiteto. E não é que eu não gostasse tanto, mas faltava algo, sentia que, digamos, não era exatamente a posição que eu queria estar. Eu sentia que tinha algo a mais. E também o que eu queria era poder ter a liberdade, que é uma das coisas daí que eu pessoalmente gosto, que era viajar. Então,
ter como esta bela foto que é na Tailândia, eu queria ter a chance de poder viajar para outros lugares diferentes do Brasil. Não que eu não goste do Brasil, mas enfim, eu gostaria de viajar e ter a liberdade de não me preocupar tanto com dinheiro. Ou que eu conseguisse de alguma maneira fazer um sistema que gerasse dinheiro sem eu me preocupar, ou que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo usando o meu laptop. Então, depois de muito tempo tentando, vendo o que eu podia fazer exatamente para ganhar dinheiro online, que era esse é o meu objetivo principal, eu finalmente comecei a ter resultados. E basicamente eu comecei a ter mais resultados quando eu realmente parei de tentar comprar tanto curso, me dediquei mais a um só, o que seria o meu mestre que eu encontrei no passado, e que até o conteúdo dele era inacessível, que ele tinha um blog há muitos anos atrás e que ele ensinava muito, mas muita coisa que começaram a fazer sentido, começou a realmente tudo que eu precisava, as coisas se encaixarem. Só que como era inacessível, eu só tinha acesso a alguma parte do conteúdo. Só que depois de muita luta, eu acabei descobrindo alguns outros lugares, fiquei pesquisando no Google, perguntando para quem conhecia o cara, até que eu consegui achar e juntar todos os ensinamentos, digamos, que ele tinha, que era num blog que ele fazia totalmente de graça. E realmente aquilo fez muita diferença e a partir dali tudo começou a mudar. Começou a mudar porque, bom, o conteúdo era realmente incrível, era realmente muito bom, era fácil de entender, falava numa linguagem simples que realmente ajudava, porque às vezes me irritava, às vezes que eu ia a alguns cursos ou alguns, digamos, dos chamados gurus que iam ensinar, só que era tão complicado, usava tanta linguagem técnica que eu não conseguia associar aquilo de uma maneira fácil para usar nos meus negócios. Então, ali começou uma decisão que na época, obviamente, eu não sabia, porque eu estava tomando uma decisão, achei que era como o que vai comer hoje, mais ou menos assim, mas no final eu sabia que ela tinha uma importância maior e acabou realmente se tornando uma das maiores decisões da minha vida e que eu acreditei nela sem ter certeza onde eu estava pisando. Eu tive que dar aquela, digamos, quase com fé, querendo fazer algo. Então esse conteúdo desse mestre, digamos, que eu encontrei, eu comecei a realmente acreditar porque fazia sentido e comecei a praticar e me focar só no que ele tinha a dizer. Porque aí ficou muito mais fácil do que ficar tentando diversos métodos, até porque às vezes há outros métodos que realmente podem funcionar. O problema é que para fazer funcionar precisa um pouco de tempo, não adianta ficar pulando de um lado para o outro, que é bem mais difícil. Então ali eu resolvi acreditar, porque eu vi que fazia sentido, e ao focar em uma só pessoa que me ensinasse e tomasse aquela decisão de fazer algo pela minha vida, dali em diante tudo começou a mudar e eu realmente comecei a ter resultados. Então o que mudou exatamente foi que eu comecei a ter os ensinamentos bem melhores do que eu estava tendo antes, passei a ter mais foco por me dedicar a ouvir só uma pessoa, um método só a seguir, o que acabou me gerando menos esforço, mais resultado, porque ficou mais fácil fazer as coisas. Era só uma que eu tinha que resolver, focava toda a minha atenção lá e acabava ficando mais fácil. E eu também acabei corrigindo alguns erros que estavam me atrapalhando, que na verdade eu não sabia que eu estava fazendo. Esse é o maior problema, digamos, porque obviamente se a gente sabe os erros que a gente está fazendo, a gente vai lá e corrige. Ou pelo menos deveria corrigir. O problema são aqueles erros que a gente não sabe que está fazendo, que era exatamente o que estava acontecendo comigo e que estava me impedindo e muito de ter o sucesso que eu esperava. Então, de repente, esses erros podem ser alguns que você também está fazendo e por isso eu estou fazendo esse vídeo para lhe ajudar e mostrar o que funcionou para mim, que de repente vai funcionar também para você. Então, se isso tudo lhe pareceu familiar, eu acho que eu posso ajudar você, porque realmente eu passei pela minha situação, eu sei como é complicado aquele início de não ter certeza para onde, digamos, atirar, e eu sei que é difícil. Então, antes de eu falar um pouco desses erros, digamos, idiotas que eu estava fazendo naquela época, e eu quero mostrar o que mudou de lá para cá, de alguns anos para cá, como mudou a minha vida e o que eu consegui alcançar. Então, alguns resultados que eu tive. Em dezembro de 2012, agora no ano passado, eu ganhei R$ 12.227,41. Na verdade, foi um pouquinho mais que isso, só que alguns programas que eu participo, eles não permitem mostrar
exatamente os dados de quanto está sendo ganho, etc. Então, como eu só quero mostrar o que eu posso provar, porque senão eu poderia dizer qualquer número, eu ganhei 126 milhões, ponto 47 mil, não interessa, e não pudesse provar, não vale nada. Então eu só falo o número que realmente eu consigo provar, que fica mais fácil. Então, aqui alguns dos números. No Hotmart, por exemplo, a gente pode ver aqui que no período de dezembro, o meu total foi R$ 9.406,22. No outro aqui, que seria a Amazon, também no período de dezembro de 2012, esse aqui é a quantidade de vendas que a Amazon teve, então, no caso, o que a Amazon ganhou, e o que eu recebi foi exatamente isso aqui. $1.308,18, que dá mais ou menos uns R$ 2.500 na conversão de hoje. E por último, foi no PagSeguro, foi que eu consegui arrecadar R$ 281,78, também olhando aqui em dezembro. Então esses foram alguns valores que eu consegui no dezembro do ano passado, que realmente me deram uma liberdade bem maior do que eu esperava. Resultados foram acabando se somando, e realmente depois que eu parei com aqueles erros que eu estava fazendo antes, comecei realmente a me dedicar a uma pessoa só, que com os ensinamentos certos, realmente começou a aparecer os resultados. Então aqui eu mostro, não porque para me gabar nem nada, até porque, sinceramente, os resultados, tem gente que faz bem mais que isso. Mas mesmo assim, era muito mais que eu ganhava já como arquiteto, e a maior vantagem é o que me possibilitou fazer. Então, no caso, lembra que o que eu mais queria, eu falei que de repente eu queria viajar para uma ilha na Tailândia, morar fora, podendo levar o meu escritório nas costas. Pois é. Então, neste exato momento, eu falo dessa bela ilha na Tailândia, chamada Koh Phangan. Aquele ali sou eu, observando um belo pôr do sol. Até todo dia eu faço isso como, digamos, hábito. Depois de um dia de trabalho normal durante o dia, e no fim do dia dou uma caminhada para poder relaxar. Então, realmente, aqui a vida é um pouco diferente. Ali também, ainda na mesma ilha, uma visão diferente. O escritório, às vezes, eu consigo ter aquela bela visão direta da praia, dependendo onde eu estou, se é o hotel ou o bar. E realmente o laptop e o meu mouse são os meus instrumentos de trabalho. É basicamente o que eu preciso, e a conexão com a internet, obviamente, para poder trabalhar de qualquer lugar. Então aqui também é uma outra foto que eu tirei tentando fazer a panorâmica para ver se eu conseguia. E claro, essas fotos são legais, mas ao mesmo tempo que, por exemplo, aquela primeira foto do bar é boa, às vezes eu trabalho assim, que acaba acontecendo. Isso aqui era dentro do hotel, eu tinha que fazer alguns vídeos que eu precisava gravar, então não podia ser, digamos, no lobby ou na recepção, porque tinha muito barulho. Tinha que ser dentro do quarto. E dentro do quarto não tinha uma mesa específica, eu tive que, digamos, engendrar de uma maneira criativa a minha própria mesa para conseguir gravar os vídeos. Em compensação, outras vezes é assim. Esse foi também no fim do dia, uma mesa praticamente ao ar livre, ali já era o mar, que realmente era um escritório um pouquinho mais confortável e um pouco melhor de se trabalhar. Mas vamos continuar aqui na nossa conversa para ver o que mais a gente pode aprender. Então, depois que eu comecei a ter esses maiores resultados, eu criei um blog e comecei a ajudar alguns amigos que começaram a se interessar pelo que eu estava fazendo. Então até tem aqui alguns comentários de um pessoal que eu já conversei e já ajudei, que, por exemplo, a experiência do Bruno, sua paixão pelo que faz a diferença, que é do meu amigo Rafael Reis Oliveira, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, diretor-geral da Web Estratégica. O meu amigo Henrique Carvalho, também outra pessoa mais do que inteligente, trabalha com investimentos e finanças. Ele, na verdade, aqui eu falo pessoas que eu já ajudei, mas ele também já me ajudou tanto quanto. E outras vezes a gente recebo por e-mail de algumas pessoas que acabaram achando o site ou pelo Google, alguém indicou, e algumas pessoas que realmente tiveram os resultados muito interessantes. Então, por exemplo, o Gerson aqui, ele me mandou que o público dele aumentou 40% em menos de uma semana, que eu acho incrível, um resultado muito bom, e foi depois que ele aplicou algumas das estratégias que eu tinha aprendido e ensinei para ele. Só que ao mesmo tempo que eu ajudei essas pessoas, eu meio que caí nessa posição quase sem querer. Porque eu criei o blog, como eu falei, e comecei a publicar. Então, isso começou a se espalhar porque eu enviei para alguns amigos. Às vezes eles me mandavam perguntas, em vez de eu responder direto para eles, eu colocava no blog, porque eu pensava, bom, de repente isso vai ajudar outras pessoas. Se aquele lá tem dúvida, se meu amigo tem dúvida, outras pessoas podem ter também.
Então começou a se espalhar e as pessoas começaram a achar mais e mais meu blog. Ele começou a aparecer mais no Google, começou a aparecer em outros artigos e começou a se espalhar e as pessoas me mandavam e-mail ou mandavam comentários no site pedindo ajuda sobre o que fazer. Só que o problema é que eu não conseguia atender todas, porque tava só ali tentando fazer um blog, eu nem esperava que fosse dar tanto resultado, que ia ter tanta gente interessada, até porque os meus negócios que eu tinha, eu não lidava tão diretamente com o cliente, o que por um lado era muito bom, porque não tinha que ficar realmente lidando com o cliente direto, que toma um tempo. Claro, hoje os tipos de cliente que aí eu vou ter, ou tenho assim na parte de outros sites, já são bem mais interessantes e diferentes. Mas para mim era uma sensação estranha naquela época atender essas pessoas que agora estavam me vendo e quase me chamando como um guru, que era realmente o que eu não queria ser, porque como a gente falei no início do vídeo, tinha aquela sensação dos gurus que escondiam os segredos e eu não queria estar ali junto com eles, porque realmente eu não era e não sou, na verdade. Então, mas eu sabia que eu tinha que fazer algo para ajudar essas pessoas, porque eu lembrava, como no início, era difícil, que mesmo às vezes só querendo ganhar, elas prometiam 100 mil de lucro, 50 mil de lucro em um mês, e eu pensava, pô, se eu conseguir 10% disso, já estaria mais que bom, eu já teria o suficiente para me sustentar e poder largar meu emprego e fazer o que eu realmente queria e trabalhar no meu negócio próprio. Então muitas pessoas, eu sei que tem essa ideia parecida e por causa disso eu precisava fazer algo. E realmente, essa busca para fazer algo surgiu um pouco daqueles 6 erros que eu não sabia que eu estava fazendo e que realmente estavam me prejudicando e que agora eu quero lhe mostrar aqui rapidamente, porque de repente você também está fazendo, está lhe prejudicando e você não sabe que eles estão acontecendo. Então vamos ver rapidinho quais são esses 6 erros. O primeiro é um que eu tinha no início muito forte, que eu achava que eu tinha que criar um blog. A internet é blog é famoso, todo mundo gosta de blog. Só que na verdade um blog é uma das piores maneiras de começar. Dá muito trabalho, demora muito para dar resultado, a manutenção é enorme, é realmente complicado, não é a melhor alternativa. Há outras muito mais fáceis, muito menos trabalho e o resultado acho que não, tenho certeza que bem melhor. Outro erro que eu fazia, eu acabava passando a maior parte do tempo no meu próprio site, isso até vinha junto com a ideia de que eu queria criar um blog, que um blog era preciso para ganhar dinheiro na internet, e eu achava, e até porque os gurus mandavam que era sempre aquela história, não, é só questão de persistência, continue escrevendo, continue postando. Só que o problema é que não estava tendo tráfego no meu site e ninguém estava visitando para ver uns novos posts. Eu precisava passar mais tempo fora do meu site, promovendo o que eu já tinha escrito e não desenvolvendo sem parar um blog que ainda não tinha público. Até muita gente do pessoal top, digamos até dos Estados Unidos, quando trabalham, os blogs que eles iniciam não começam com pouca gente, eles já têm todos os contatos e aí fica mais fácil promover o blog. O próximo erro é trabalhando nos mercados errados. Isso era muito, digamos, fatal, porque eu queria criar um negócio, só que realmente era difícil porque eu acabava escolhendo os mercados errados. E aí não adianta, estando no mercado errado, fica difícil realmente fazer funcionar, porque é complicado, não são todos os mercados que são os certos para se trabalhar. Outra que eu também ficava ouvindo o tempo inteiro, que só depois eu fui descobrir que não era o melhor conselho, é a história do faça o que você ama. Não que eu não goste do que eu faço, eu amo realmente o que eu faço, só que esse conselho por si só é muito perigoso. O que eu amo também é jogar bola e comer churrasco. Vou fazer isso todo dia? Ninguém vai me pagar para fazer isso. Então é um dos conselhos que mais se ouve e um dos mais perigosos, porque não se leva o contexto na hora de falar isso. Então esse foi um outro erro também gravíssimo que eu fazia. Outro que era arriscar demais antes da hora, que acabava colocando mais dinheiro num site que ainda não tinha apresentado tanto potencial, em vez de investir aquele dinheiro num que eu já sabia que tinha resultado, num que já tinha provado que era bom. Então isso fazia muita diferença, que eu não estava sabendo colocar o dinheiro e o esforço, às vezes não precisa ser nem só dinheiro, mas, digamos, o meu tempo no site errado. E o último, a tal da grande ideia, que no início eu achava que para criar qualquer negócio
tem que ter a grande ideia, aquela ideia revolucionária que todo mundo vai ficar sabendo e que vai aparecer no Fantástico e você entrevistado no Faustão. Mas que na verdade, começar com uma grande ideia é uma das piores maneiras de começar, porque é muito arriscado, não vale a pena. De repente, no futuro, tendo já uma base, se arrisca um pouco do dinheiro para começar a tentar uma grande ideia. Mas para começar, é uma das piores soluções. Então, como resolver todos esses problemas? Bom, aí é o que eu quero chegar no ponto desse vídeo, que eu quero mostrar para você o que eu tenho para lhe oferecer aqui nessa página hoje, para ver se de repente você gosta e lhe interessa. Então, o que eu tenho aqui é um programa chamado Empreendimentos Digitais Altamente Lucrativos, que é como criar e ganhar dinheiro com seu negócio próprio, com uma solução fácil e prática para finalmente ter mais tempo, nunca mais sofrer com o trânsito, por poder trabalhar em casa e largar seu emprego de uma vez por todas, que foi o que eu sempre queria quando eu comecei. Então, basicamente, essa aqui é a visão geral do que é o curso em si. Esses são os módulos, o que eu vou estar oferecendo, mas agora eu vou mostrar com calma o que cada módulo tem e o que exatamente nós vamos estar aprendendo dentro do curso. Então, começando aqui pela parte do mercado. Dentro da seção do mercado, nós vamos ver um passo a passo de como e por onde começar para resolver a questão que eu falei, um dos erros que eu tinha, que muita gente pode ter, de estar trabalhando no mercado errado. Aqui a gente vai ver exatamente como fazer isso, aprender sobre os mercados mais lucrativos hoje, não é mercado que funcionava no passado, mas não, aqueles mercados que hoje dão mais dinheiro, definir com precisão qual o seu mercado e o seu nicho para trabalhar, porque você não tenha nenhuma dúvida de quem você está atendendo, o que você quer fazer e quando. Vamos também aprender como verificar o potencial do seu mercado, porque às vezes a gente sempre geralmente começa com um chute. Eu acho que esse mercado é bom, a gente vai ver os melhores mercados, mas dentro daqueles mercados há menores nichos e a gente tem que confirmar com estatística mesmo se é realmente aquele mercado é um mercado com potencial que a gente deve desenvolver o nosso negócio. Até porque o nosso negócio é um dos maiores investimentos da nossa vida. A gente vai passar muito tempo em cima, não ruim, mas porque você gosta, então vale a pena ser algo que vai dar o potencial, com um potencial maior. Ou como eu ouvi uma vez, criar um negócio ruim e criar um negócio bom dá o mesmo trabalho. Então é melhor a gente já criar um negócio bom, não? E continuando aqui, como entender de verdade os seus clientes. E eu não falo aqui só de simplesmente entender por entender, é porque isso vai dar, com menor esforço, um resultado muito maior, porque você vai realmente entender o que seus clientes precisam e por isso fazer um produto bem melhor, que eles vão até pagar mais por realmente ser um produto com a cara deles e o que eles precisam. Então, na próxima sessão, a sessão que eu chamo plataforma. Aqui a gente vai escolher, vai aprender até as coisas mais básicas que muitas vezes os grandes gurus acabam passando e achando que todo mundo sabe, como, por exemplo, escolher seu domínio, como criar seu site, para escapar da armadilha do blog e aprender sobre os diferentes modelos de negócios que a gente tem disponível. Porque, claro, agora, digamos, hoje eu sei as alternativas que eu posso ter para uma nova ideia. Mas eu lembro que no começo eu não tinha a mínima ideia de como dava para ganhar dinheiro online. E depois, aos poucos, passo a passo, tudo foi fazendo sentido. Então aqui a gente vai olhar exatamente quais são os modelos, o que fazer e como fazer. Também a gente vai estar dando uma olhada em como criar seu próprio produto. Se assim quiser, também a gente pode promover produtos de outros e ganhar comissão. Apesar que eu recomendo o próprio produto, mas enfim, há opções para todos. Como criar e desenvolver a sua lista de clientes para que você possa se comunicar a hora que você quiser, para oferecer a hora que você quiser e além disso, de uma maneira que não seja aquele marketing pesado, chato que ninguém gosta. Não, um marketing como um amigo, um conselheiro que as pessoas confiam e gostam de receber e-mails. Então, tem a maneira certa de como conversar e se comunicar com os nossos clientes. Também vamos estar, para fazer tudo isso, olhando com exemplos reais e atuais, tanto meu, de amigos meus e outros negócios na internet, para ficar mais claro possível. Porque eu lembro que quando começava, a teoria era legal, é necessária, mas quando com exemplos é que realmente a ficha caía e eu entendia. Agora entendi o que aquele conceito significa. Na próxima sessão, dentro do curso, é o que eu chamo comunicação. Aqui a gente vai conseguir os melhores clientes, já voltando na parte de
como a gente realmente vai entender os clientes, a gente vai escolher os melhores, ou seja, aqueles que dão menos trabalho e que nos pagam a maior quantia. Mas para isso, a gente tem que entender os nossos clientes e ter a comunicação certa com eles. Também vamos dar uma olhada em como conseguir o tráfego de qualidade, porque o que eu vejo de gente falando, porque o meu site tem 10 mil visitas por dia, 20 mil visitas por dia. Não me interessa o tráfego. Quantos compraram? Quanto que lucrou? Porque tráfego por tráfego pode comprar alguma coisa algum tipo de tráfego besta que não serve para nada, e o tráfego não é de qualidade. O que importa é tráfego de qualidade. E aqui a gente vai aprender exatamente quais são as melhores fontes de tráfego para você usar no seu negócio. Também vamos olhar em como atrair os clientes que você mais quer, aqueles que pagam mais e dão menos trabalho, e uma lista e guia completa para criar manchetes incríveis para o seu site. Também fontes de tráfego excelentes e gratuitas que pouquíssimas pessoas estão usando hoje no Brasil. Eu acabei caindo uma vez procurando na internet, eu ouvi falar e hoje eu estou usando constantemente e faz muita diferença. E além de gratuita, é de uma qualidade incrível. Então essa também a gente vai estar aprendendo. E como usar mídias sociais de verdade. Porque mídias sociais está hoje, digamos, na boca do povo. Todo mundo acha que é expert em mídias sociais. Só que na verdade tem um jeito certo de usar mídias sociais. E aqui a gente vai ver exatamente como fazer isso. Depois, na outra sessão, é a sessão de rentabilização. Então aqui a gente vai ver como vender o que os nossos clientes realmente querem. Até porque, às vezes, o que a gente acha que eles querem é bem diferente do que eles realmente precisam. E até o que eles dizem que querem, às vezes não é exatamente o que eles precisam. Então, não é tão fácil, não é tão claro. E aqui a gente vai aprender com algumas técnicas exatamente como achar o produto que eles realmente querem. Também vamos poder cobrar muito mais que os nossos competidores, justamente porque a gente vai entender realmente o que eles querem e precisam. Vamos aprender como vender mais de todo mundo, como criar o nosso primeiro produto rapidamente, de maneira bem fácil e prática, para você já criar e ter algo para vender e, portanto, ter todo o lucro só para você, que acaba não acontecendo, digamos, com afiliados ou AdSense, e as melhores técnicas de vendas que hoje em dia, que são usadas tanto aqui como no mundo afora, as melhores técnicas para você ter um maior número de vendas da melhor maneira, e também como usar o storytelling, que é como o contador de histórias dentro das suas campanhas de marketing, para você ter a maior eficácia possível e o maior lucro também, junto com as pessoas, com os clientes que você trabalha e para os seus negócios. Depois, continuando, outras sessões que a gente vai ter, tudo com muitos exemplos, como eu falei, exemplos pessoais e de outros negócios na web. E é o mesmo material que eu utilizo nos meus negócios. Até foi bom com a primeira vez que eu criei eles, porque às vezes eu tinha todas anotações espalhadas entre caderno, computador e para cá e para lá. E eu juntei tudo que eu fui oferecer para o pessoal para ajudar e acabou sendo o que eu uso hoje como referência para todos os meus trabalhos. Então vamos ter artigos, guias, mind maps, PDFs, texto, tudo o que for preciso para explicar os conceitos e as ideias da melhor maneira. São mais de 15 horas de videoaula junto com todos os artigos, junto com todos os PDFs e guias para realmente deixar bem claro e bem fácil para você o que eu estou tentando ensinar. Então, como funciona? Basicamente, para falar um pouco, digamos, do qual a ideia que muitas pessoas acham que é uma máquina, digamos, de fazer dinheiro, aperta um botão, amanhã acorda rico. Não é exatamente isso. É a tentativa mais, digamos, possível de chegar perto disso, mas claro, requer um certo trabalho. Não vou inventar e não vou mentir que não dá trabalho, porque dá, mas mesmo assim, comparado a outras alternativas, é bem menos trabalhoso. Então, basicamente aqui, se a gente dividir essa linha do tempo em 5 pontos, a gente está hoje no ponto A e a gente quer chegar no ponto B. Então, basicamente, A é hoje, a gente não tem ainda muita certeza do que a gente quer fazer, e B, onde a gente quer chegar. Para você ver como não é muito complicado, basicamente são 5 passos que vão definir o que a gente tem que fazer no nosso negócio. O primeiro passo é escolher seu mercado, que, como eu já falei, vai ter uma sessão específica para isso, em como escolher o mercado. Depois, criar o seu site. Também vamos ter essa sessão na parte de plataforma, como exatamente criar o seu site, criar seu produto, ou achar um para vender como afiliados.
Na parte de rentabilização, a gente vai ver as melhores e as mais fáceis maneiras de criar um produto bom e de qualidade, redundância, mas como conseguir um tráfego de qualidade, como eu falei, não adianta ter 20 mil pessoas se ninguém compra, e por último, publicar e vender. Então, se você vai ver, não tem nada de muito complicado, é basicamente como o mundo real. Mundo real e não só virtual. A única diferença é que as ferramentas e os métodos vão mudar um pouco. Então, por exemplo, aqui dá para ver que ao escolher seu mercado, você escolhendo no mercado certo, já vai aumentar as suas chances exponencialmente de ter sucesso. E todos os outros passos depois também vão se encaixando, cada um com a sua seção específica para você ir entendendo e aos poucos montando seu negócio. Então aqui você consegue ver como não tem nada complicado, que agora é questão de dar um passo por vez, não tentar pular direto para o B e nem se preocupar muito em chegar lá imediatamente. Vamos primeiro escolher o nosso mercado, depois a gente cria o nosso site, que eu vou ter alguns modelos e páginas prontas, e aí vai ficar tudo mais fácil. Então por que esse curso ele é diferente? Ele é diferente porque ele é um curso dentro de um site de membros, que fica uma qualidade bem melhor, porque aí eu tenho mais controle do que eu coloco lá, dos vídeos. Se algum dia eu quiser trazer alguém para comentar ou fazer um novo artigo, eu posso. Ou alguém pediu uma opinião, eu esqueci de incluir em algum vídeo por algum motivo, porque obviamente eu não sei tudo, e às vezes fica difícil colocar todo o conhecimento, digamos, num pacote, eu posso adicionar aquele conteúdo. Então você nunca vai ficar perdido, porque eu posso estar sempre modificando. Também tenho diversos vídeos explicativos passo a passo, que às vezes é muito mais fácil do que escrevendo, fica bem mais claro. Também vou estar oferecendo algumas ferramentas gratuitas para você usar, que vão realmente alavancar seu negócio. Página e modelos prontas para você usar hoje mesmo, já vou mostrar quais são. Simples e fácil de seguir, fiz da maneira mais fácil e mais lógica possível para não ter mistérios. E sem muito blá 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 e conceito que ninguém entende. Que não tem coisa mais chata que comprar um curso, a pessoa falar um monte de conceito, ideia e sair sem entender. Não, aqui eu faço, digamos, de amigo para amigo, da maneira mais simples e mais clara possível. Então, para quem não conhece, eu tenho também outro curso que se chama O Empreendedor Efetivo, que as portas, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, está fechado ou não. Mas lá já teve algumas pessoas que eu ajudei e que eles enviaram alguns comentários bastante bacanas que eu queria mostrar para você, para ver que realmente dá resultado. Então, por exemplo, a Ednir me mandou que em apenas 10 dias o AdSense dela já deu um aumento de uns 70% só baseado no que eu mandei ela trocar. O modelo de AdSense não é exatamente o modelo que eu vou estar trabalhando aqui dentro do curso, mas também se encaixa porque é uma outra alternativa em um outro modelo de negócio. O Felipe me mandou que ele tinha mandado uma das perguntas, eu respondi para ele e ele realmente gostou e falou que a minha resposta, de comparado todos os outros que ele mandou, foi uma das melhores. E a Amanda também gostou um monte do resultado que ela teve do site dela e que realmente ajudou bastante ela a desenvolver o negócio dela. Então aqui alguns outros comentários. O Jorge me mandou dizendo que eu fico mais do que feliz lendo esse tipo de comentário, que ele falou que com certeza foi a melhor aquisição que ele fez esse ano. E o Rafael recomendando muito o curso. E antes de acabarmos aqui, antes de fecharmos o vídeo, eu quero lhe oferecer mais alguns bônus surpresas para você que está acompanhando o vídeo até aqui. O primeiro deles é como fazer e-mail marketing de verdade. Há diversas maneiras de fazer e a maioria das pessoas ensina e faz do jeito errado. Então aqui a gente vai resolver esse problema de uma vez por todas e você vai aprender como fazer o e-mail marketing de verdade. Além disso, um guia especial exclusivo para manchetes e títulos. Esse foi um daqueles que eu falei que eu fui juntando informações de todos os lugares que eu tinha anotado e hoje eu uso todos os dias, quando eu vou escrever artigo, quando eu vou fazer uma nova campanha de marketing. Praticamente tudo que eu faço está aberto ali comigo e eu fico verificando as melhores palavras, as melhores manchetes para usar e como escrever manchetes que realmente atraem muito o tipo certo de cliente. Só que, claro, além de todos esses bônus e tudo isso, eu quero oferecer uma garantia de 30 dias para você, a garantia de reembolso. Essa aqui, basicamente, não tem erro. Ou é satisfação total, ou seu dinheiro de volta. Não tem outra
alternativas, digamos. Então você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E se você pedir o seu dinheiro de volta, que eu espero que você não faça, é sem perguntas e sem enrolação. De repente você não gostou, de repente não era a hora, não era seu tipo, não tem problema. Não vou ficar enchendo o saco, devolva o seu dinheiro sem problema algum. O que eu mais quero é ajudar as pessoas, e se de repente não quero agradar todo mundo, porque isso é impossível, se de repente não fechou, não tem problema, é só pedir o seu dinheiro de volta. Então o risco é zero. Por que é zero? Porque ou esse curso, esse programa é exatamente aquilo que você queria, que vai resolver todos os seus problemas, ou você pede seu dinheiro de volta. Não tem erro, não tem nenhum problema. Então, claro, você até deve estar se perguntando que todo esse programa, tudo isso, qual que vai ser o preço, quanto que vai sair essa facada. Mas, na verdade, como preço especial de lançamento, eu realmente quero lhe oferecer um preço muito bom. Até porque algumas pessoas recomendaram que eu cobrasse 300, quase 400 reais pela qualidade do conteúdo e até pelo tempo que eu investi para criar ele e para aprender tudo que eu aprendi. Por exemplo, eu já participei de curso e aprendi com cursos que custam até $2.000, ou softwares que eu investi de $300, $200, diversos tipos, tudo para aprender da melhor maneira e realmente entender o que eu estava fazendo. Mas hoje, nessa semana especial de lançamento, tudo aquilo que você viu, eu quero oferecer para você por R$ 97,00, que pode ser parcelado em até 8 vezes. E essa promoção fica válida até o dia 12 de março, às 23h59, que é quando eu vou encerrar essa promoção. E aí depois, não sei se eu vou abrir de novo, ou se o preço com certeza não vai ser mais esse, é só para você que me acompanha direto o meu trabalho. Então é esse preço especial para realmente ser de fácil acesso para todo mundo. Até, por exemplo, o curso do empreendedor efetivo, eu abri, ficou aberto uma semana e depois eu fechei, e muita gente acabou querendo entrar depois, mas infelizmente eu tinha prometido que eu não ia abrir mais vagas por um tempo, e eu tô realmente cumprindo minha promessa com aqueles que eram meus clientes e aqueles que já tinham confiado em mim. Só lembrando que esse preço, como está escrito na página, é um preço de acesso por 6 meses e restrito ao site. Ele é limitado a 6 meses porque, como ele é um site membros, eu tenho todo o custo de manutenção, vídeos e tudo para fazer o site funcionar. Eu não posso prometer acesso vitalício nem por muito tempo, porque eu acabaria perdendo dinheiro, porque um site membros assim tem um custo bastante alto. Então é esse preço, R$ 97,00 por 6 meses de acesso ao site. Isso talvez até não seja para você, porque não são todos que querem ter seu negócio próprio, e até não, só quero dizer que isso não tem problema. A única coisa é que você fique na indecisão, que acaba sendo a pior parte, porque que nem eu estava falando lá no início, da questão de, se eu soubesse onde eu estava indo, com toda certeza, eu não me importaria de trabalhar mais e mais. O problema é a indecisão. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu devia ter feito isso e não aquilo? Que é realmente complicado. Só que, ao mesmo tempo, eu queria que você se perguntasse, caso você esteja pensando em não comprar, o que ia mudar a sua vida se não comprasse? Provavelmente não mudaria muito daqui uns 5 ou mais anos, estaria ainda de repente no mesmo emprego, ou teria trocado de emprego, mas ainda procurando o que fazer, como mudar a sua vida. Então eu acredito que a gente tem que ter, como eu tive lá no início, aquela fé que lá na frente, lá no futuro, tudo vai dar certo, e tomar um passo que às vezes, por mais que não é tão claro, é o que vai nos proporcionar chegar nos resultados. Então realmente eu posso ajudar você, mas o primeiro passo quem tem que dar é você. Então aqui, esse é novamente o que eu vou estar oferecendo nesse curso, todos os módulos do curso, mais as páginas prontas e os 2 bônus especiais de e-mail marketing e de manchetes incríveis, hoje por R$ 97,00 até dia 12 de março às 23h59. Então peça agora mesmo e aproveite a promoção. Compre agora, não se arrependa, porque depois de repente não vai estar mais disponível, ou não vai ter os mesmos bônus, ou o preço vai estar mais caro. Peça agora, o botão de compra está aqui na página, é só você dar um scroll na página que vai ter o botão disponível para compra, e você vai ser redirecionado para o site do Hotmart, onde todo o processo é completamente seguro. O Hotmart é uma das empresas que mais cresce no Brasil e oferece um serviço incrível, então todas as suas informações estão seguras. Então espero que tenha gostado desse vídeo, das informações que eu lhe passei. Qualquer outra dúvida, só entrar em contato, e
Espero que compre agora o curso, que aí nos vemos lá dentro na área de membros e conversamos mais sobre negócios. Então, obrigado por me ouvir e me aturar até aqui e um grande abraço.